Muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, numa semana em que destacamos a freguesia de Fiães na programação geral. Hoje temos nos estúdios o Presidente da Junta de Freguesia, Valdemar Ribeiro. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar aqui, por ter aceitado também o convite para falarmos um bocadinho sobre o que tem vindo a ser feito na cidade de Fiães, mas também o que está ainda projetado até ao final do mandato. Já vamos perceber os projetos e as obras que estão em curso, mas antes disso, é o último mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia. Em 2021, quando se recandidatou, qual foi o motivo? Sentia que ainda havia trabalho a fazer? Há sempre trabalho a fazer, como é lógico, a freguesia não para, os desafios são sempre diferentes e há que abraçar uma série de projetos que considerava que eram importantes para a freguesia e ainda considero, e portanto gostava de levá-los também a bom porto até ao fim do mandato. Exato. O que é que mais gosta da função enquanto autarca, enquanto Presidente de Junta? Aquilo que mais marca um Presidente de Junta, penso eu, que é resolver as pequenas coisas das pessoas que muitas vezes são visíveis ou que não são faladas e que as pessoas se sentem muitas vezes sem capacidade para resolver, e situações simples do dia-a-dia, e isso é o que mais marca. A grande obra é importante, e eu digo, já o disse internamente, que um Presidente de Junta deve ter obra de mandato, ou seja, obra que fique marcado na história, mas também deve ter e deve fazer, e é isso que faz um Presidente de Junta, estar próximo das pessoas, é resolver as coisas do imediato. Por exemplo, um bocado de água, um pouco de água que entra dentro de casa, resolver uma sarjeta, uma guia mal colocada. Aquelas pequenas obras que dão dores de cabeça. As pequenas obras que se perde tempo, mas que dão um conforto e uma comodidade muito grande às pessoas e que não têm visibilidade nenhuma. Muito que é bem. isso que lutamos também no dia-a-dia. Eu perguntei o que mais gosta, o que é que é também o maior desafio enquanto Presidente de Junta? O maior desafio enquanto Presidente de Junta, penso eu, que passa, em primeiro lugar, por esclarecer as pessoas. Há situações que, como as pessoas sabem, naturalmente, não são da competência da Junta, mas a Junta de Freguesia não se pode imiscuir delas, de tentar dar uma solução, um caminho para que elas sejam resolvidas. Mas também dizer claramente, quando não é possível resolver, dizer claramente que não é, ou que não tem solução. Eu dou casos concretos, por exemplo, nós em Fiães temos 2 ou 3 situações críticas em termos de saneamento, e depois existe uma outra casa isolada no meio de tudo, e que para fazer esse saneamento para essa casa é preciso fazer bombagem e tudo mais, que isso é uma situação muito mais difícil e envolve custos que muitas vezes as entidades que estão próximas ou que devem resolver a situação não querem acarretar. Exato, é esse também o maior desafio, esclarecer a população e também Sim. fazer ver que nem sempre tudo é possível, de resolver. Muito bem. Presidente, temos aqui vários dossiês para abordar. Podemos começar pela questão da rede viária. Que preocupações é que tem o Executivo? Também o que é que foi feito mais recentemente? E já vamos ao futuro. Sim, a preocupação do Executivo, obviamente, que a Câmara Municipal, desde a primeira hora, começou a lançar uma série de fases de pavimentações. Sim. As ruas do Concelho estavam todas danificadas, ou grande parte das ruas do Concelho estavam danificadas, e nós, desde a primeira hora, também fomos identificando essas ruas a serem pavimentadas. Vamos agora... estou convencido que entre abril, maio, junho será iniciada esta 10ª fase. Já foram identificadas as ruas para a 11ª fase também para serem pavimentadas. Mas desde a primeira hora que nós nos batemos com a criação de passeios. Criamos quilómetros de passeios. A obra mais emblemática foi a requalificação do centro. Não foi aquela requalificação que nós, desde a primeira hora, queríamos, mas foi a possível, que nos foi apresentado. Gostaríamos que os materiais que estiveram envolvidos fossem materiais mais nobres, nomeadamente as guias, fossem guias de pedra. No entanto, o conceito principal daquela requalificação do centro é colocar os peões a circular com segurança. E, portanto, desde a primeira hora, como Presidente de Junta, lutamos dentro do Executivo para a criação e ampliação de passeios. Ainda agora temos mais 3 protocolos.
em cima da mesa, que iremos executá-los em breve, e também temos mais 2 ou 3 para ser assinados ainda até ao fim do mês. Exato, fala-se muito sobre a mobilidade suave, também sobre devolver a Rua aos Peões. Este trabalho de construção de passeios é fundamental nesse sentido. Sim, é fundamental, porque cada vez mais nós vemos até as pessoas não só a caminhar, mas também a correr na nossa freguesia, e isso é importante, porque os grandes centros urbanos, isso é possível. Nós, por exemplo, eu lembro-me quando estávamos a fazer a requalificação do centro da freguesia de Fiães, criou muito stress, porque aquilo foi demasiado moroso. Foi uma obra que custou não só à população, mas principalmente ao comércio local, porque não era admissível aquela obra ter demorado o tempo que demorou. Passámos 2 invernos com aquela obra no centro da freguesia e, portanto, custou muito. Uma das críticas que faziam era o porquê de estar a fazer passeios, porque as pessoas queriam era circular e andar de carro. E eu deixo sempre a explicar, porque então, nós queremos que as pessoas fiquem aqui e que façam também o comércio aqui, que vivam a freguesia e que sintam a freguesia. Porque nós circulamos de carro, vamos para freguesias vizinhas, por exemplo, em Fiães, muitos dos passeios que se fazem é ir a Espinho, e a maior parte das ruas, e temos uma rua central, que é a Rua 19, que é só para peões. Portanto, as ruas são todas cada vez mais convertidas em ruas pedonais, mas as pessoas, portanto, o conceito era, na altura, circular o mais rápido possível, ou seja, sair da freguesia. E o conceito, neste caso, é o contrário, é que as pessoas circulem e que estejam e que usufruam da freguesia. E sente que esse trabalho já tem dado frutos, que a população vive de outra forma ao espaço público? Sim, a população vive de outra forma, vê-se que não se via pessoas a circular com crianças, famílias com crianças, cadeiras de crianças a circular no centro da freguesia, não era possível, portanto, e noutras situações, portanto, vê-se que se está a viver de forma paulatina e salutar esse devolver a parte pública à população. E tem um outro comércio que tem aparecido também ao longo dessa requalificação que foi feita. Ok, muito bem. Do ponto de vista da rede viária, falamos aqui sobre algumas preocupações. Presidente, o que é que está neste momento no terreno ou que poderá arrancar em breve? Nós, executivo, dissemos que há 3 eixos principais na freguesia de Fiães, que é uma ligada às escolas, outra ligada à parte da zona industrial e outra ligada à parte da zona desportiva. Na parte das escolas, batalhamos e requalificámos aquilo, a rua Campinho Verde. Hoje a rua está a ser pavimentada, a Campinho Verde, portanto está a ser pavimentada hoje, para ser aberta ao trânsito. Há ainda alguma situação, há lá 2 ou 3 protocolos que faltam executar de alargamento, mas no grosso modo a rua já está a ser, portanto está a ser pavimentada hoje e depois será devolvida. Depois há 2 ruas fundamentais que consideramos, isto porquê? Para tirar a pressão que existe na rua das escolas e em toda a volta da escola secundária. Depois tem também a ligação da Travessa de Penogos com a rua Fonte Bufas, para fazer também novamente aquele eixo de ligação e dar uma fluidez de trânsito necessária à zona desportiva. E também na zona industrial, que é uma batalha nossa, já de muitos anos, a ligação e o término da rua, da ligação da Estrada Real com a rua Natália Correia. Portanto, o caminho de Santiago, o que se fala nos caminhos de Santiago, aquela zona tem que ser requalificada e tem que ser rapidamente devolvida não só à zona industrial, mas também à população, com um apontamento dos caminhos de Santiago, que era isso que nós queríamos fazer. Já existe alguma novidade em relação a essa reivindicação da Junta? A novidade, isto é histórico, portanto é uma obra que foi interrompida por denúncias feitas. A obra estava adjudicada, foi interrompida, está a ser devolvida, ou melhor, está a ser agora estudada novamente porque, com a Câmara, já este mandato. Eu espero e tenho essa fé que dentro deste mandato isso seja executado, tem que ser executado este mandato. Portanto, é essa a nossa reivindicação, esta, e também lançado o concurso, se possível, a obra em curso da ligação da Travessa de Penogos com a rua Fonte Bufas. Muito bem. Vamos saltar da rede viária.
Continuamos mais ou menos na questão da mobilidade. Gostava de abordar a questão da rede de transportes Unir. Entrou em funcionamento no dia 1 de dezembro e podemos dizer que o arranque foi algo caótico e turbulento. Como é que a Junta de Freguesia lidou na altura com a situação? Também perspectivou as queixas dos utilizadores que de certeza que também se foram queixar à Junta de Freguesia. E como é que vê a situação atualmente? A rede está melhor? A rede está melhor, temos recebido muito menos queixas, portanto, é essa a nossa percepção. Temos recebido muito menos queixas, no entanto, foi caótica o arranque da obra, o arranque da operação, do processo em si. As linhas não estavam informadas, as pessoas não tinham informação das linhas, alunos ficaram sem aulas. A parte de Fiens, a queixa maior era principalmente a ligação com São João da Madeira, uma caminhoneta que saía às 7 ou 7h30 e foi suprimida. Portanto, todas as nossas reivindicações que tínhamos chegado, nós comunicávamos diretamente com a Câmara para fazer a ligação com a área metropolitana do Porto, que está a gerir este processo. Está a gerir o processo. Portanto, foi essa. Agora não temos recebido praticamente queixas nenhumas. Numa Assembleia de Freguesia em dezembro foi, portanto, apresentado e votado para se fazer um inquérito. Foi feito esse inquérito e teve, penso que 17 dias ou 15 dias online, também participaram só 20 pessoas, portanto o inquérito não tem grande representação em termos de... Mas foi feito esse esforço no sentido da Junta auscultar a população, não é? Sim, a Assembleia pediu à Junta para se fazer isso, a Junta fez, portanto foi uma proposta da Assembleia. Muito bem. De freguesia. Assembleia de Freguesia. Muito bem. E acredita que a rede trará benefícios para... É sim. Para o município, para os concelhos à volta, sim, porque isto envolve... O conceito em si é um conceito de louvar, ou seja, termos um único passe que na área metropolitana do Porto funciona, não é? Em vários tipos de transporte. Funciona. É? O conceito em si está bem. Agora é preciso aprimorar a máquina, como é lógico. Acredito que daqui a um ano muitas das situações, obviamente, e tem que ser, como é lógico, muitas das situações que são apontadas já estão a apontar noutra situação. O trazer para aqui outro tipo de transportes sem ser a caminhoneta. Está a falar, por exemplo? Do comboio, não é? E fazer essa requalificação dessa... Sim, isso é outra ambição também outra antiga, ambição, não é? E tem que ser, portanto, já passamos para outro patamar, porque... cada vez mais, agora o conceito é de louvar e é um conceito que já devia estar implementado há muito tempo. Muito bem, saltamos da mobilidade, gostava de abordar também a questão da rede de água e saneamento. Qual é a cobertura atual da freguesia? Existem algumas preocupações ainda? Existem algumas preocupações, a principal preocupação é na Rua das Pedrinhas, que temos lá alguma habitação. Há um terreno em baixo que está a ser negociado através do município. Essa é uma das principais preocupações em rede de saneamento. Depois há uma outra que também temos aflorado junto do município para se fazer essas ligações. Há uma outra casa que não é possível por ficar, conforme disse, distanciada do tecido urbano, depois também ser necessário fazer a bombagem, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, o principal foco que nós temos em termos de resolução de saneamento atualmente em Fiens é na Rua das Pedrinhas. Ok, muito bem. E está a ser tratado para, sim, está a ser tratado, entretanto, poder ser corrigido. Na área da limpeza e ambiente, que preocupações tem o Executivo da Junta de Freguesia? Muitos presidentes de Junta se têm queixado que a verba para a questão da limpeza do território é insuficiente e que os recursos também são parcos. Exatamente. É preciso muita criatividade para conseguir aqui uma gestão equilibrada e eficiente. Os recursos são muito parcos, e em termos de... Nós estamos em concurso para admitir 3 funcionários, exatamente para dar uma resposta mais cabal à limpeza da freguesia. Nós atualmente temos 2 funcionários que fazem tudo e não chega, não temos capacidade para dar a resposta que as pessoas merecem e que exigem e bem. E, portanto, estamos na fase final do recrutamento desses 3 funcionários e acreditamos que com eles iremos dar uma resposta mais cabal. No entanto, também é necessário que a Câmara perceba
que é por aí que as pessoas cada vez mais pedem. Portanto, inicialmente, há 5 anos atrás, pedia-se estradas, hoje em dia já não se pede estradas. Pede-se o embelezamento, aquilo que também andamos a fazer com plantas, com flores. Amanhã é o dia da árvore, iremos fazer uma... Hoje é o dia da primavera também. Hoje é o dia da primavera, iremos fazer portanto, plantar algumas árvores para comemorar ou para fazer a referência a essa efeméride. E depois também, claro, obviamente que pedem não só o asseamento e a limpeza, porque já não se pede aquelas obras de envergadura que antigamente se pedia. Também são infraestruturas que à partida já estarão feitas, não é? Exatamente. Já se começa a pensar noutras coisas para o território. Porque um problema está resolvido, então passa-se para outra situação, o dar um bocado de conforto, ou dar mais conforto à freguesia, através desse embelezamento com jardins e tudo mais. Tem sido uma preocupação do atual Executivo? Tem sido uma preocupação. Ainda no sábado passado embelezamos mais, pusemos umas floreiras e umas plantas no Lar São Domingos. Iremos agora, muito a breve prazo, também modificar alguns jardins com algumas plantas que já estão obsoletas, já morreram algumas, e vamos capacitar esses jardins com o tipo de plantas. Portanto, a muito breve prazo também isso será uma realidade. Exato. Os fianenses valorizam este tipo de qualificação do território? Os fianenses são exigentes e bem, e portanto é necessário também termos que as pessoas puxem pelo Executivo e que deem valor a este tipo de atividades, como é lógico. Exato. Ainda na área da questão, mais se calhar do ambiente, alguns presidentes de junta têm trazido aqui também uma preocupação que tem a ver com uma necessidade de sensibilizar as pessoas, por exemplo, à questão da deposição correta de lixo e também de monos. Isto também acontece na freguesia de Fiães? Acontece em alguns sítios críticos. Dou um caso concreto, na Rua do Carvalhal, também no estacionamento junto da Junta de Freguesia, onde nós à sexta-feira limpamos sempre, às vezes 2 vezes por semana. No dia a seguir já é objeto de depósito de lixo. Houve uma altura que havia um depósito de lixo muito acentuado na Feira dos 10. Foi objeto também até vieram na comunicação social e na Assembleia Municipal, Assembleia Freguesia e tudo mais, e foi preciso às vezes tomar uma outra decisão mais musculada para que as coisas acontecessem da forma que agora não se vê com essa frequência porque também foi preciso sensibilizar os vizinhos, alertar para que comunicassem, porque às vezes nós também somos culpados porque... falta informação, entre aspas. Não, assobiamos para o lado quando as coisas... não é comigo, eu não quero saber, e deixo a pessoa estar a fazer. Às vezes uma palavra, conforme estava a dizer, de esclarecimento, não é? Não faça isso, porque é que está a fazer isso? As pessoas vão buscar... temos 2 vezes a recolha do lixo semanal, porque é que vem depositar aqui? E mesmo a questão dos monos, muitas vezes as pessoas nem sequer sabem que o serviço é gratuito e que basta ligar para a junta para articular uma data e um horário. Exatamente, as coisas às vezes não são bem assim, porque o serviço é gratuito, exatamente, só que muitas vezes não é no timing que as pessoas querem, porque vou remodelar o quarto, quero remodelar o quarto e quero esta semana está marcado para sábado e portanto tem que ser sábado, não é? E não pode ser, claro. E não pode ser, porque muitas vezes esse serviço, pelo menos na Junta de Freguesia, nós com 2 funcionários fazemos isso à sexta-feira para preencher a carga, ou outro dia que vamos descarregar o lixo para preencher a carga, ou então quando está chovendo, porque é preciso fazer a limpeza da rua, é preciso fazer esses trabalhos de pequenas reparações, nomeadamente uma sarjeta, arranjar uma guia, fazer essas pequenas obras que de outra forma não temos espaço para fazer, portanto, mas o problema da pessoa é sempre o maior problema da freguesia. Exato, mas pronto, acontece. Fica aqui também esta palavra de sensibilização também para este serviço gratuito, tanto na recolha de serviço de monos e também para a recolha de lixo, que acontece 2 vezes por semana na cidade de Fiães. Gostava de agora abordar algumas obras que estão em curso. Uma delas, uma obra muito ansiada na Casa do Povo de Fiães. Arrancou, penso que foi no início de fevereiro, dia 3, se não estou em erro, mas foi no início do mês passado. Que importância é que tem esta obra, Presidente? É uma obra realmente muito ansiada. É uma obra muito ansiada, muito esperada e muito defendida.
só para termos uma noção, quando entrei como Presidente de Junta, a mensagem que passava para se construir o pavilhão municipal de Fiens, onde está agora o voleibol, o Clube Desportivo de Fiens, tinha como condição demolir aquele pavilhão, o pavilhão da Casa do Povo. Estamos a falar há 10 anos atrás, 10, 12 anos, 13 anos atrás, portanto era a mensagem que estava a ser veiculada e defendida politicamente e publicamente pelas pessoas de então. Conseguiu-se o pavilhão, o pavilhão municipal, onde joga agora o voleibol. Então, como condição era demolir o pavilhão da Casa do Povo, que havia lá umas fissuras, nós, Junta de Freguesia, desde sempre debatemos que aquilo não devia ser demolido e então fizemos aquilo que fomos apelidados de andar a construir a casa pelo telhado, que foi pintar o pavilhão. Portanto, mostrar que o pavilhão não estava assim em tão mau estado e tapar algumas fissuras e pintar o pavilhão. Fomos acusados politicamente de não saber fazer obras, estávamos a fazer as coisas ao contrário e tudo, mas certo é que agarrámos a população e pusemos a população do nosso lado defendendo a requalificação daquele espaço. A requalificação. Portanto, a partir do momento que a obra começa, não há forma de voltar atrás, ou seja, para que aquilo fosse demolido. Foi uma batalha muito grande, primeiro na questão da parte da cobertura, depois nesta parte dos balneários e do recinto e tudo mais. Batalha muito grande por várias razões, porque o pavilhão, depois disso ter acontecido, a obra, a empresa, portanto, abriu falência, que fez a requalificação da cobertura, havia lá, ou tínhamos lá algumas anomalias, a Câmara teve que chamar a si a obra, isto perde-se tempo, há prazos, há timings, há situações processuais, legais que não se pode ultrapassar, mas as pessoas não compreendem e estão no seu direito, porque é disto. Portanto, depois da Câmara ter chamado a si, então abriu novamente concurso para que as coisas fossem requalificadas ou fossem resolvidas. Portanto, é um pavilhão que está na requalificação, já esteve também em requalificação, só que ficou a meio e isto causa muito transtorno, não só, porque eu desde sempre disse que o pavilhão era para a prática privilegiada de futsal, não exclusiva, desde que me ouvem falar em Assembleia Freguesia sobre a questão do pavilhão, foi sempre esta a defesa que tive, porque acho que sim, temos uma associação forte, muito forte, em Fiens, que é o futsal, que joga praticamente em muitos locais do Concelho da Feira, também pela amplitude que eles têm, em termos de equipas e de formação que têm, e é necessário dar agora esta parte final de ter um espaço para eles que não vai chegar. Aquele espaço não vai chegar, como é lógico, pela dimensão que eles já têm. Claro. Quando é que se prevê que a obra esteja concluída, Presidente? A obra tem a duração, portanto, isto nós não sabemos, há sempre uma outra... Poderá haver alguma prorrogação aqui de prazos? Sim, mas este ano está pronto isso. Okay. Agora, menos meses, eu não vou adiantar, porque senão, já várias vezes em Assembleia me acusaram de ter apresentado datas e tudo mais, mas só que há esta parte processual que nós não controlamos. Exato. Portanto, uma pessoa, um Presidente de Junta é muitas vezes o veículo da informação que nos chega e não daquilo que pretende ou aquilo que vai fazer das suas mãos, como é lógico. Claro, mas podemos esperar que a obra em 2024 esteja concluída até ao final do ano. Presidente, obras na casa da Quinta do Inspetor. Gostava que me falasse um bocadinho sobre este dossiê, que importância que tem esta requalificação para a cidade. Esta é aquela requalificação, é a obra de mandato do Executivo da Freguesia. É uma casa muito acarinhada por toda a população da Freguesia. Com muita história, não é? Com muita história, por várias razões, porque aquilo passou, por exemplo, a minha geração passou lá toda, ou quase toda, passaram por lá. Por várias razões, também os filhos também passaram, portanto, muitas das pessoas, aquilo não é uma casa que é a Junta de Freguesia, aquilo é mesmo a casa
que é do povo e, portanto, nada melhor que aquilo ser da Junta de Freguesia. Foi um protocolo feito e bem pelo anterior Executivo. Anterior Executivo, estou a falar antes de 2010, estou a falar com o do Bernardino, em que se fez o protocolo da Segurança Social, onde agora a Junta está, onde está a Segurança Social, e a Junta de Freguesia ficou com a quinta do Inspetor, aquele palacete, aquela zona toda, e em detrimento fez as obras que hoje são onde está alojado a Segurança Social. É uma obra para nós que tem essa, e a casa, e é mais do que propriamente a obra, é casa que é de todos, e acredito que a população ficará muito contente com a obra que está lá a acontecer. Exato. Qual é o destino deste espaço, ou que tipo de utilizações poderá ter? É a Junta de Freguesia, a sede de Junta de Freguesia, com vários serviços, e depois a casa em si é belíssima, a parte exterior, dá para fazer. Porque existe ali muito uma espaço, série não de é? eventos culturais, de promoção da freguesia também lá. Há uma série de... o espaço em si também é belo e tudo tem uma história, uma mística, aquela casa carrega e, portanto... Acho que vai ser uma obra que todos nos vamos orgulhar do que vai acontecer. Inicialmente a obra já tem, ou melhor, o projeto, se a memória não me trai, 3, 4 anos. Foi lançada 3 vezes, 2 vezes ficou deserta, 2 vezes tínhamos uma parte mais recuada, portanto, tipo uma sala, digamos assim, uma sala multiusos para 90 lugares, em conversa com... os empreiteiros que mostraram, ou melhor, nunca se mostraram interessados em participar no concurso, porque a obra, o valor que se punha a concurso era muito exíguo para o valor e para aquela obra que estava, e depois também, em Assembleia de Freguesia, foram de opinião, porque nós não temos maioria, portanto há sempre conversas, conversações e diálogos, foram de opinião que se devia retirar essa segunda parte, tipo a sala de multiusos. Uns chamaram auditório, nunca chamei auditório, e portanto retirou-se isso e fez-se agora a obra. Está a obra em andamento. A obra tem 1 ano de execução, ou tem para 1 ano, dia 1 de outubro, iniciou-se no dia 1 de outubro, mais ou menos, portanto, em outubro gostaríamos que a obra estivesse já toda pronta, concluída. Já pronta e concluída. Muito bem. Quinta da Cavacada, Presidente, é outro dossiê. A Quinta da Cavacada é um dossiê de anos também, sim, em que deu-se um passo gigantesco, que foi a aquisição. Isso é a primeira coisa. Entregou-se a Quinta da Cavacada ao município. Há uma série de ideias que se pensa para lá. Já está alguma definida ou ainda não? Não, definida não está-se, portanto, o que foi ventilado e falado e defendido, um auditório, 500 Fiães lugares. precisa de um, não é de um Fiães, espaço. é a parte norte. Sim, eu digo Fiães e aquela zona, não é, do eu concelho. acredito que aquilo vai ser, a Quinta da Cavacada vai ser um ponto nevrálgico para um ponto importante para a parte norte do concelho de Santa Maria da Feira. E um polo dinamizador, podemos dizer? Um polo dinamizador, eu se calhar atrevia-me um pouco, obviamente que à escala, mas o que é hoje o Aeroparque, no concelho de Santa Maria da Feira, ou se calhar no norte do país, à parte, obviamente, à escala do terreno que lá está, mas será um pouco isso, ou seja, um polo dinamizador de cultura, de intervenção, mas também de outro tipo de atividades que se quer lá fazer. O principal, portanto, o auditório, que é fundamental que se cria, e depois uma série de salas e atividades que se podem lá criar. Este será ainda um projeto por algum tempo, não é? Sim, isto é um projeto, não será Estamos no meu mandato. Sim, não será no meu mandato. Estamos também aqui a falar de um investimento da Câmara Municipal, não é? Sim, eu gostava um investimento de uns milhões largos de euros. Eu gostava que no fim portanto, que se definisse e que se lançasse as ideias para projeto durante o mandato, sim, que o projeto começasse a ser executado neste mandato. Exato. Falamos aqui de várias obras que estão em curso. Eu não sei se o Presidente quer destacar algumas. Sei que há uma que vai entrar, entretanto, também Sim, é a requalificação do Monte das Pedreiras. Exatamente. A antiga fábrica da Ajax, que é uma obra que ronda os 900 mil euros, que vai entrar, e, portanto, vai ser outra obra também interessante e de devolução daquele espaço que já foi e é um espaço atrativo da população.
e depois ligar essa requalificação que se vai fazer, ligá-lo ao passadiço, ao corredor ecológico das Ribeiras do Ima. Temos acolá aquilo que há uns anos eu dizia, que é vir buscar as pessoas a casa para levá-las a fazer o percurso pelo corredor das Ribeiras do Ima. Começámos com a requalificação do centro da freguesia e agora todas as artérias para ligarem ao passadiço. Esta é uma obra importante que vai agora, penso que nos próximo mês, entrar em curso, que vai dar outra dinâmica àquela zona. Uma obra também que estamos a precisar e defendemos, também foi comprado também um terreno, que é a Unidade de Saúde Familiar de Fiéis, que se vai construir, que está com um projeto e que queremos, portanto, que vai dar outro dinamismo também àquela zona e a parte dar dignidade aos utentes e aos profissionais de saúde, porque agora eles estão na Casa do Povo e há lá muitos problemas, nomeadamente quando chove, acessibilidade, é uma casa envelhecida e, portanto, há uma necessidade de se construir uma casa para a Unidade de Saúde Familiar. Exato. É também outra empreitada que está aqui em curso. Há bocadinho falou sobre a questão dos passadiços, é um dos ex-libris de Fiéis. Como é que olha para esta obra? Há muitas pessoas que vêm de concelhos distantes fazer o percurso, porque cada vez mais há a cultura do turismo da natureza. E, portanto, há pessoas que durante os fins de semana vão percorrendo diversos trilhos ecológicos, e Fiéis é um deles. É interessante aquele passadiço ou aquele espaço a qualquer hora do dia e da noite. É interessante pelo som, pelos cheiros, e não temos luz no passadiço, portanto a prioridade daquela zona foi sempre a defesa da fauna e da flora e não os transeuntes, as pessoas para usufruírem. Se nós queremos usufruir aquilo, temos que respeitar a fauna e a flora e não o contrário, afugentar, porque há animais que não podem ter luz e tudo mais. Portanto, é um dos ex-libris que nós temos em Fiéis, como Montes Pedreiros, como muitas das coisas que Sim, temos. Eu não disse que era o ex-libris para não ferir aqui suscetibilidades. Pois, é difícil nós estarmos, como por exemplo uma zona desportiva que está em franco desenvolvimento, temos 2 campos sintéticos, um campo de relva natural, temos, em termos de pavilhões, temos 4 pavilhões em Fiéis, portanto é difícil estar a dizer qual é o ex-libris, depende da perspectiva de quem está a analisar a situação. Do ponto de vista da natureza, se calhar este pode ser um dos... Sim, da natureza sim, claro que sim. Sim, muito bem. Falamos aqui também da questão dos passadiços. Presidente, gostava de falar também dos apoios ao associativismo, é uma preocupação da Junta de Freguesia. Como é que funcionam os apoios atribuídos? Sim, desde sempre a Junta de Freguesia de Fiéis primou por apoiar o tecido associativo. Nós, no ano passado e há 2 anos, tivemos uma verba de cerca de 50 mil euros atribuídos às às associações. 20 mil euros em número redondos para apoio mais direto e 30 mil euros em apoio extraordinário, que corresponde, por exemplo, ou que correspondeu, por exemplo, a um apoio à aquisição de veículos. Estou a falar num futsal, no voleibol, no futebol, ou tipo de equipamentos que fizeram e candidataram-se. Portanto, a Junta de Freguesia desde sempre apoiou o tecido associativo de forma direta nestes programas de contrato, mas também de forma indireta, como por exemplo a Festa das Coletividades. Era isso que eu queria falar, a questão do Fiéis Andar, não é? É Fiéis Andar, Festa das Coletividades. Exatamente, é um apoio, acaba por ser indireto ou direto até, porque as associações conseguem ali angariar verbas importantes para as suas atividades. Conseguem angariar verbas, há associações que não se candidatam, que não são absorvidas por estes apoios da Junta de Freguesia, mas sabem e dizem que se não vão ao Fiéis Andar, depois todo o apoio durante o ano fica comprometido. Nós inicialmente tínhamos na rua, inicialmente
o Fiéis Andar, a festa das coletividades, começou atrás das piscinas, portanto no pavilhão, no parque de estacionamento de atrás das piscinas, depois foi para a rua Fonte Bufas, uma rua íngreme, a descer, íngreme, portanto desce e agora estamos no Largo São Domingos. Penso que é um conceito muito interessante, que é aquilo que faz quase um anfiteatro romano, ou grego, em onde as associações estão todas voltadas umas para as outras. Sim. E depois os espetáculos são promovidos para quem está em frente às tabernas e tudo mais. E penso que é um conceito interessante, porque mais do que propriamente ter um espaço onde o concerto acontece e só 2 ou 3 associações ou tendas podem assistir, é claro que todos estão em pé de igualdade e todos estão não é o conceito final que iremos, ou que a freguesia terá, porque eu penso que, e falando no que estávamos a falar, na Quinta da Cavacada será... Sim, poderá ser um ótimo local. É o melhor local e será futuramente o local, só que não tem condições atualmente. Em termos de infraestruturas, penso que falamos disto na edição passada. Não há infraestruturas, não há nada, aquilo está tudo virgem e, portanto, há necessidade para se criar esse tipo de infraestrutura e tudo mais, a comodidade que é necessária. Claro, mas a propósito de Fiéis a Andar, não só para as associações, mas também para a população em geral, é uma aposta ganha este tipo de festa de coletividades e é um ponto de convívio já inevitável, não é? Sim, é um ponto de convívio inevitável, tem crescido de ano para ano, as pessoas têm sentido esse acolhimento e, portanto, é uma aposta ganha, sinceramente. E também, mais do que propriamente, é isso que agora se calhar podemos dizer, as juntas de freguesia fazem ou devem promover eventos dessa promoção, desse encontro de pessoas, portanto, encontros de massas, espetáculos para massas, que são também importantes dessas coletividades. Mas também tem que fazer e tem que pensar no nicho de população que ou tem dificuldade em participar em encontros onde tem muitas pessoas, ou também, se calhar, esses espetáculos não dizem nada. E nós, Junta Freguesia, temos promovido ao longo deste mandato, principalmente, uma série de atividades quase todos os meses, Sim. em momentos específicos, em dias específicos. Fizeram um workshop a propósito das fogaceiras, por exemplo. Sim, sei que agora também vão assinalar o Dia do Consumidor, agora numa data muito próxima. Peço desculpa, foi na semana passada. Vai haver agora uma questão com taças tibetanas, não é? Agora sim, mais à frente. Taças tibetanas, também algo inusitado. Este tipo de iniciativas mais de nicho, Presidente, funciona? A população tem aderido? Funciona. Obviamente que não queremos também, ou melhor, não é possível ter muita adesão. Nós, por exemplo, eu estou um caso concreto, o workshop que fizemos das fogaças, abrimos num dia, fechámos no outro, porque tinha um número limitado de inscrições e depois outras pessoas queriam participar e depois não tinham lugar, digamos assim, mas depois também houve uma outra pessoa que não apareceu e aí podíamos ter. Isto para dizer o quê? Que há, por exemplo, no ano passado, lembro-me de se ter organizado alguns eventos neste mês de Abril, nós organizámos uma série de atividades para o mês de Abril, porque é o mês da cidade. O dia da cidade é o dia 19 de Abril, mas concentramos as atividades todas no mês e não no dia. E foram organizadas uma série de atividades e algumas atividades que teve muito reflexo, ainda hoje se fala, que foi a subida à Torre da Igreja. Ver a freguesia pela Torre da Igreja à noite. Outra atividade também interessante que foi concertos nas rotundas da freguesia, nos jardins da freguesia, concertos musicais com jovens, onde estavam a tocar as pessoas a passar e paravam e viam e tudo mais. É este tipo de conceitos que às vezes inusitados, espetáculos inusitados que são necessários também para as pessoas a falar e a conversar o porquê daquilo e não estar formatado se o outro faz aquilo, eu vou ter que replicar porque correu bem acolá e da minha terra também vai correr. Não sou um pouco assim, sou um pouco mais de fazer algo diferenciador. É bom um bocado por aí. Este ano vamos ter, todos vamos ter uma série de atividades, também algo inovadoras, que eu não queria estar aqui também a alongar muito, porque cada dia vamos apresentar como
vamos apresentar essas atividades. Estamos a falar do mês de Abril, não é? Mês de Abril, Abril, de elevação à cidade. Presidente, já abordamos aqui vários dossiês, mas em termos gerais, que balanço é que faz do mandato até ao momento? Tem sido positivo, sendo que o que se propôs a fazer, e a sua equipa naturalmente, que tem sido conseguido? Não estamos satisfeitos. Nunca estão, não é? Os presidentes de junta, por norma, nunca estão, são eternos insatisfeitos. Sim, eternos insatisfeitos, mas não estamos satisfeitos com o tempo que ainda nos resta e o muito que ainda há para fazer. E, portanto, essas obras todas que avançamos aqui, queríamos que elas estivessem em terreno, iremos lutar dia a dia para que isso aconteça, irei fazer todo o esforço para que isso aconteça. Precisávamos de muito, portanto, precisávamos que a obra viesse para terreno. Agora, há timings, há prazos, há tudo e mais alguma coisa, a burocracia que nos vai atropelando a nossa vontade, o nosso querer, mas não podemos ultrapassar isso. É um dos desafios também a questão da burocracia? Eu, por exemplo, orgulho-me certamente de nós, aqui do Inspector que falámos, lançámos este último concurso, desde o lançamento até à fase da adjudicação foram 3 meses, 90 dias. Penso que é um feito histórico também. Sim. Porquê? Porque no dia que terminava um procedimento, fazíamos o que tínhamos a fazer e corria mais outro tempo. Não se andava a adiar Mas às vezes nem sempre, não depende da própria junta de freguesia, não é? Essa questão de burocracias, digo eu. Sim. Os processos se empancam por outras questões, depende, não é? Depende depois da análise. Isso deve ser uma questão eu por acaso tenho sentido isso também dos presidentes de junta que têm passado por cá, que há algum desânimo com a questão dos timings, não é? De como as coisas funcionam quando toca à contratação pública, que é tudo muito moroso. Num caso concreto, o lançamento do concurso público, quando temos o júri, é preciso que o júri abra o processo, depois de estar fechado, que todo o júri abra o processo para depois as coisas começarem a correr. Basta um elemento do júri não abrir o processo, que depois só quando ele abrir é que a coisa avança. Portanto, e às vezes isso pode atrapalhar um pouco o processo, mas é o que é. Claro. Valdemar Ribeiro deixa a Junta de Freguesia de Fiães no final deste mandato. Como é que gostava de deixar a cidade de Fiães? Obviamente, nós gostávamos de ter esta parte toda que avançamos aqui, ou em curso, ou praticamente grande parte dela finalizada. Há obra que vai ser finalizada, que estamos aqui a falar, outra será lançada ou estará em curso. Mas, para mim, essa parte da rede viária, esses 3 eixos, um deles está praticamente concluído, que é o caminho, a Rua do Campinho Verde. Temos as outras 2 situações e depois gostava, obviamente, de ter a Unidade de Saúde Familiar e as outras 2 situações resolvidas. Portanto, era para nós importante que estas obras fossem para terreno. Claro. Presidente, o nosso tempo está a chegar ao fim. Que notas finais ou que mensagem gostava de deixar ao auditório da Sintonia, nomeadamente também aos fianenses que nos estão a ouvir? Primeiro, a Sintonia, é sempre um gosto vir aqui, falar convosco. Obrigada. E acho que estão a fazer um trabalho que é meritório, que é valorizar agentes. E todos nós devemos fazer isso. É fácil sempre apontar o dedo a quem alguma coisa... quem não está a fazer menos bem ou quem está a fazer que não devia corretamente, mas de facto a Sintonia Feirense tem promovido esta fase e esta situação de chamar as associações e promover, e ainda ontem ouvi o Fiães Sport Clube, sim. Está a fazer também um trabalho muito interessante ao nível das infraestruturas. Não é só infraestruturas, sim, em termos e na formação. De formação, mas são os clubes todos. Nós temos o futsal e temos o voleibol que apostam e bem na formação, porque isso é que é a parte integrativa da população e os jovens na sociedade. E é isso que eu queria deixar uma palavra de abraço, apreço, no fundo. Sim, muito bem. Sintonia. Muito bem. Não sei se quer deixar alguma mensagem aos ouvintes, aos fianenses em particular. Estamos aqui, vamos entrar nas Páscoa e, portanto, queria deixar a todos uma Santa Páscoa e boas festas para todos. Muito bem. Presidente, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. Em entrevista com o Valdemar Ribeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Fiães, nós vamos fazer uma pausa muito curta, e já voltamos à conversa com o Agrupamento de Escuteiros 790 de Fiães. Até já.